ZYS 853, Rádio Litorânea FM 98,7 MHz. Nem maior, nem melhor, apenas diferente. Direção geral, Sabá Vieira. Meu povo, o rio Trairi, perenemente caminhando ao mar, saltando alegre pedras e colinas e progredindo sempre sem cessar. Vamos, meu povo, também nós avante, lutando forte, sempre a progredir. Corpo robusto, mente sã e pura, mostrando a pátria quem é o Trairi. Corpo robusto, mente sã e pura, mostrando a pátria quem é o Trairi. As nossas praias são altaneiras, deixando as ondas beijar o areal. E a passarada, sempre cantante, não esquece a sombra do nosso coqueiral. As nossas praias são altaneiras, deixando as ondas beijar o areal. E a passarada, sempre cantante, não esquece a sombra do nosso coqueiral. Nossas crianças e a nossa juventude são joias raras, feitas com amor. Nossos velhinhos, santos prematuros, que na igrejinha rezam ao Senhor. Somos bem fortes, gente feito a luta, somos ousados na luta do porvir. Nossa ousadia luta com vitória, e o nosso lema é sempre progredir. Nossa ousadia luta com vitória, e o nosso lema é sempre progredir. As nossas praias são altaneiras, deixando as ondas beijar o areal. E a passarada, sempre cantante, não esquece a sombra do nosso coqueiral. As nossas praias são altaneiras, deixando as ondas beijar o areal. E a passarada, sempre cantante, não esquece a sombra do nosso coqueiral. No conjunto de símbolos que identificam o nosso município, o nosso querido Trairi, o hino que acabamos de ouvir, sem dúvida nenhuma, é um dos mais importantes. É ele uma produção do músico e poeta José Silva Novo, filho das nossas famílias, falecido prematuramente já há algum tempo, mas que nos deixa como herança esta obra-prima que tanto identifica pela música quanto pela letra a nossa gente, a gente trairiense. Esta é a estreia do nosso programa, com dificuldades, com senões, mas sobretudo cercado pela disposição de sempre melhorar, de fazer melhor. E estamos aqui iniciando este trabalho. O programa chama-se Trairi é Assim. E o texto que leremos a seguir tem a preocupação e a vontade de descrever em toda a sua essência o nosso querido município. Entre o mar e o rio, depositamos nossas esperanças e vincamos as raízes da nossa fé na bondade de Deus, na dignidade dos homens e das mulheres.
Do Piscoso Rio extraímos a inspiração do nome Trairi e, nesta terra bendita, assistimos ao milagre que salvou-os da Lei-Mar, os quais, agradecidos, nos favoreceram com a imagem de Nossa Senhora do Livramento que, ainda hoje, nos abençoa e protege. Somos 60 mil almas espalhadas por mais de 900 quilômetros quadrados de solo bonançoso, e nem todos somos ricos de bens, mas, seguramente, somos todos abastados do bem, ordeiros, hospitaleiros, solidários e bem-humorados, amigos, sem dúvida. Vocacionados para o turismo, para a pesca e para a agricultura, muito ainda temos por fazer. Mas os lá de fora já bebem a nossa água de coco engarrafada, comem a nossa farinha de mandioca, apreciam as delícias das broas e bulins crocantes que fazemos com goma branquinha, torrada em forno de fogo brando, e enfeitam suas mulheres com as nossas rendas, tecidas ao som ritmado do entrechoque dos biuros. As nossas praias, de incomparável encanto nativo, asseguram-nos o retorno daqueles que nos visitam, porque provaram dos nossos mariscos, beberam o caldo revigorante das nossas peixadas e se renderam ao aconchego da terrinha, onde os visitantes bem-queridos se misturam aos nativos numa convivência naturalmente alegre e feliz. Mantemos sempre nossos braços e mãos solidariamente estendidos, na busca de outros braços e mãos, para um mútuo e carinhoso afago na afirmação da amizade. O nosso cotidiano tem enxadas e foices que capinam e roçam, manejadas pelas mãos calosas dos nossos trabalhadores, numa agricultura ainda do tempo de ontem, labuta diária que principia com o cantar do galo e encerra com o zurrar do jumento, saudando o final da tarde que se instala na despedida de mais um dia que se finda. Rezamos sempre, amamos sempre, trabalhamos quase sempre. E ainda nos sobra tempo para jogar o futebol brasileiro de cada dia, sem muita técnica, mas com muitos técnicos, caneladas e chutões. Nas caldeiras dos nossos engenhos, aquecidas pelo fogo ardente da queima do bagaço da cana e da bucha do coco, ferve o caldo da cana-de-açúcar, cujo plantio, em balcões e leiras, tinge de verde os nossos baixios e vazantes. Em tachos rústicos, feitos de barro cozido, o mel grosso é revirado em frenéticos movimentos circulares e, em seguida, derramado nas formas, onde adormece e se transforma na mais saborosa rapadura, loura ou morena, conforme a perícia do ponteiro e o gosto do freguês. De nossas olarias artesanais, tijolos brancos e porosos ganham as estradas e as cidades, onde frequentam construções de ricos e de pobres. Nossas escolas estão aí. Do maternal à universidade, graduamos a nossa gente. Somos professores de nós mesmos. Na cultura, alçamos voos largos, escarranchados nos sonhos dos nossos poetas e prosadores. Se nos encanta a beleza plástica dos nossos bailarinos em ousadas incursões pela dança clássica, mas nos identificamos com os folguedos juninos, celebrados em volta das fogueiras que clareiam terreiros de areias alvas. Alimentamos o nosso senso crítico e afirmamos as nossas próprias concepções pela forma interpretativa dos nossos atores nos teatros e palcos da vida. Somos uma gente que sabe de si, porque constrói e reconhece a sua própria história. Em nossas praias, as enseadas, indiferentes à fúria do mar que ruge ao longe, acolhem as ondas que mansamente se espraiam em suas praias e emudecem o seu chão, onde os barcos de mastros, esguios e altaneiros, em atalaia,
espreitam os primeiros vestígios do sol nascente, a quem oferecerão a face desfraldada de suas velas, açoitadas pelo sopro vigoroso do terral. E quando a magia multicor do pôr do sol se esconde por trás dos montes, a lua cheia aponta no nascente e o seu clarão veste de prata as nossas noites, recordando a silhueta do coqueiral, que baila no vazio da imensidão, tangido pelo açoite do vento norte. Embriagada pela pujança desta natureza, nossa imaginação mergulha no mundo dos devaneios, cria imagens e ouve o silêncio, na vivência de uma felicidade que somente os melhores sonhos podem conceber. Venham viver conosco estes sonhos, façam da nossa terra a sua terra, da nossa casa a sua casa, da nossa gente a sua família. Trairi é um bem da natureza e a natureza é obra de Deus, patrimônio da humanidade. Há aqueles que tropeçam no início da caminhada, a compreensão de todos que observam, porque de fato é uma caminhada nova. E o programa Trairi é assim, uma experiência a cada momento, um descaso, pouco caso, maior caso, nenhum caso, e nenhum deles nos deixa despreparado nem com falta de vontade de dar continuidade ao que pretendemos fazer. A nossa equipe aqui no estúdio é pequena. Somos eu, Cláudio Rola, professor, Evaldo Barbosa, que é o homem responsável pelo aspecto técnico da transmissão por via rede social, e o Glaciel Soares, que é o nosso operador de áudio e muito mais do que isso. Uma pessoa com conhecimento profundo de rádio e que está conosco há muito tempo. Estes três se dispõem a, na medida do possível, fazer o melhor que podem. E aqui estamos nós. A programação de hoje é uma programação ainda sem muita definição. É a primeira experiência e até o último momento nos faltava isto ou aquilo das muitas coisas que queríamos fazer e das poucas que nos faltavam. Mas aqui estamos e vamos em frente, com certeza, para fazer melhor. Esse programa tem uma preocupação e será desde o primeiro momento até o último, o norte dele é apresentar para aqueles que sintonizarem a programação que fazemos a nossa história, a história do município de Trairi. Uma das vertentes é trazer para as gerações do presente a história do passado. Aquelas pessoas que foram importantes para nós, não exatamente pelos cargos que dispunham, mas na realidade aquelas que foram importantes porque estavam presentes e tinham atitudes em todos os momentos em que tínhamos para fazer. Meus amigos, assim estamos estreando o programa Trairi é Assim. E que bom, nesse momento em que podemos lembrar, entre os muitos ouvintes que temos, a presença de Marcelo Barbosa, com certeza a presença do Raimundo Wilson, esse trairiense de Quatro Costados, e principalmente o nosso querido diretor-geral da emissora, o Sabá Vieira, que nos incentivou desde o primeiro momento e com certeza torce definitivamente para que tenhamos sucesso. São pessoas assim que, somadas a tantas outras que nos assistem, farão para que nós, a grande diferença no trabalho que pretendemos realizar. Entre aqueles que estão mais distantes e que certamente estão nos ouvindo, queremos fazer um destaque, primeiro, para o Eugênio e o Hélio, lá em Manaus, trairienses como nós, mas que em função das circunstâncias da vida tiveram que se ausentar. Mas já agora, na vivência da maturidade, sempre que possível retornam a esse querido Trairi e retornam para tomar conhecimento do que se faz, reviver toda aquela meninice e juventude que aqui tiveram,
e, sem dúvida nenhuma, matar saudade dos amigos que aqui deixaram. Ligação agora da Regina Vital, uma das pessoas mais atuantes deste nosso querido Trairi e que está hoje contribuindo para a grandeza da Câmara Municipal de Trairi. Uma pessoa dinâmica e que, se falarmos da história, principalmente política administrativa de Trairi, nessa história vamos encontrar pessoas como ela, sempre dispostas a trabalhar e a fazer muito pela nossa gente. Adalberto Salles também fez a sua ligação. Adalberto Salles, que é um fotógrafo profissional e que, para além disso, é um trairiense que participa conosco, que assiste a tudo aquilo que interessa ao nosso querido Trairi. Obrigado a todos eles por esse apoio neste momento de começo, de primeiras passadas nessa estrada que esperamos sejam longa, e queremos contar, evidentemente, com a participação de todos. Quando ouço o som, esse som do chorinho, eu lembro muito de uma pessoa que nenhum de vocês dois conheceu, o Antônio da Muda, um dos bailarinos desse Trairi. Nunca saiu daqui, nasceu e criou-se, mas dançava com a maestria que, sem dúvida nenhuma, faria inveja a muitos bailarinos profissionais que por aí estão. E ele dançando naquelas festas, lá nos arrabaldes, lá na poeira, naqueles forrós em que o filho do José Eduardo, né, dizia o seguinte: era rapaz aqui, ele era inclusive coletor, e ele, rapaz novo, namorando, danado, e ele dizia o seguinte: Cláudio, quando eu vou para esses forrós, me convidam, eu vou. Eu não sei nem onde é. Aí de repente eu paro aqui o cavalo e fico ouvindo o bombo, bum, 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 aí eu vou para lá e danço a noite toda. É o Zairton Ribeiro, sem dúvida nenhuma figura, atleta, jogador de futebol, mas principalmente um grande admirador e um grande trairiense. São pessoas assim que pouco a pouco a gente vai lembrando, e aqui serão revisitados em suas atitudes, em seus comportamentos, para que nós tenhamos a certeza de que eles existiram e que jamais serão esquecidos. E quanto a não ser esquecidos, nós estamos agora já planejando a programação do próximo sábado. Aí sim, uma programação pensada, trabalhada e que tem por objeto, primeiro, apresentar ao trairiense, aos trairienses que aqui moram e aqueles que aqui ainda não residem ou já não mais residem, passar para eles o Trairi oficial. O que é o nosso Trairi? Muita gente, inclusive da nossa terra, que vive aqui, não tem a ideia exata dessas informações que nós vamos prestar. A estrutura do Poder Executivo Municipal, prefeito, vice-prefeito, secretários e todos os seus vários departamentos, a Câmara Municipal de Trairi, com o seu número de vereadores e quem são e quem... As instituições que fazem a organização social da sociedade, como por exemplo os sindicatos, as instituições cooperativas, enfim, tudo nós vamos trazer aqui. Nós teremos a oportunidade então de conhecer o Trairi oficial. E nestes cargos mencionados, os cartórios, enfim, tudo que for aqui apresentado como instituição, apresentaremos os seus titulares e os trabalhos que são feitos por eles. Vivemos atualmente uma administração pública bem interessante, porque exercida por dois trairienses jovens, nascidos, criados e, desculpe o termo, vividos aqui, porque daqui praticamente nunca saíram. Homens jovens, inteligentes e principalmente que gostam da sua terra e da sua gente. Nas nossas programações futuras, com certeza, faremos incluir fatos, atos e atitudes deles que bem representam o futuro da nossa terra e da nossa gente, na área da educação, da saúde, da estrutura, enfim, em todos os aspectos. Mas, nesse momento,
nós queremos fazer um pouco daquilo que o Trairiense tem de muito bom, que é a parte da cultura literária. Nós temos aqui grandes autores, pessoas que têm trabalhos extraordinários, que talvez, como dizia o Moésio Gomes, um amigo meu, professor da Escola Técnica Federal, ele dizia o seguinte: quando tinha um atleta jovem, muito bom, mas que não tinha chegado ao ápice, não tinha se tornado um profissional, ele dizia: professor Cláudio, o problema é que eles nasceram geograficamente errado. Ou seja, se eles tivessem nascido ali vizinho, o campo do São Paulo, tinham ido para a seleção brasileira, mas nasceram no Trairi, professor. Mas nós precisamos fazer a diferença. Nascido no Trairi, onde quer que seja, em que lugar seja deste país tão grande, todos, independentemente da condição social e econômica, têm que ter oportunidade para realizar todo o seu potencial e ser útil à comunidade e ao país em que vive. Quando ouço o som, esse som do chorinho, eu lembro muito de uma pessoa que nenhum de vocês dois conheceu, o Antônio da Muda, um dos bailarinos desse Trairi. Nunca saiu daqui, nasceu e criou-se, mas dançava com uma maestria que, sem dúvida nenhuma, faria inveja a muitos bailarinos profissionais que por aí estão. E ele, dançando naquelas festas, lá nos arrabaldes, lá na poeira, naqueles forrós em que o filho do José Eduardo, né, dizia o seguinte: era rapaz aqui, ele era inclusive coletor, e ele, rapaz novo, namorando, danado, e ele dizia o seguinte: Cláudio, quando eu vou para esses forrós, me convidam, eu vou. Eu não sei nem onde é. Aí de repente eu paro aqui o cavalo e fico ouvindo o bombo, bum, 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 aí eu vou para lá e danço a noite toda. É o Zairton Ribeiro, sem dúvida nenhuma figura, atleta, jogador de futebol, mas principalmente um grande admirador e um grande trairiense. São pessoas assim que pouco a pouco a gente vai lembrando, e aqui serão revisitados em suas atitudes, em seus comportamentos, para que nós tenhamos a certeza de que eles existiram e que jamais serão esquecidos. E quanto a não ser esquecidos, nós estamos agora já planejando a programação do próximo sábado. Aí sim, uma programação pensada, trabalhada, e que tem por objeto, primeiro, apresentar ao trairiense, aos trairienses que aqui moram e aqueles que aqui ainda não residem ou já não mais residem, passar para eles o Trairi oficial. O que é o nosso Trairi? Muita gente, inclusive da nossa terra, que vive aqui, não tem a ideia exata dessas informações que nós vamos prestar. A estrutura do Poder Executivo Municipal, prefeito, vice-prefeito, secretários e todos os seus vários departamentos, a Câmara Municipal de Trairi, com o seu número de vereadores e quem são e quem... As instituições que fazem a organização social da sociedade, como por exemplo os sindicatos, as instituições cooperativas, enfim, tudo nós vamos trazer aqui. Nós teremos a oportunidade então de conhecer o Trairi oficial. E nestes cargos mencionados, os cartórios, enfim, tudo que for aqui apresentado como instituição, apresentaremos os seus titulares e os trabalhos que são feitos por eles. Vivemos atualmente uma administração pública bem interessante, porque exercida por 2 trairienses jovens, nascidos, criados e, desculpe o termo, vividos aqui, porque daqui praticamente nunca saíram. Homens jovens, inteligentes e principalmente que gostam da sua terra e da sua gente. Nas nossas programações futuras, com certeza faremos hoje, neste programa de hoje, trouxe apenas trabalhos meus. E prometo, me comprometo, de pés juntos, que na próxima programação e nas que virão em seguida, nós teremos aqui a presença
de outros, dos muitos autores que nós temos. Hoje eles apresentam, porque estamos apresentando o Trairi, um poema meu intitulado Eu e o Meu Querido Trairi, e que diz assim: ambos somos setentões, vivemos juntos nesses mesmos anos, no cumprimento de um mesmo tempo. Ainda assim, somos vistos diferentes. Em mim, apontam as limitações de um homem velho. Em ti, exultam a vitalidade de um município jovem. É quando a semântica e os conceitos nos acodem para dirimir dúvidas, para apontar as referências. Não se trata do tempo que junto já vivemos, mas do tempo que cada um de nós tem ainda por viver. E por assim compreender, a minha audácia reduz-se à humildade conformista que resulta de saber do pouco tempo que temos para nos ver e conviver. Certeza que me impede de alimentar essa renhida luta. Mas eu ainda estou aqui, e sem cansaço no compasso do teu passo, nós vamos caminhar, tu e eu. Contudo, se mais tarde eu não puder te acompanhar impedido pelas forças que de mim se vão, os meus pensamentos contigo irão, para dizer-te que ainda sou em ti presente. Porém, se um dia desses não mais perceberes a presença deste corpo velho e cansado, não te sintas só. Apenas deixes que minha lembrança permaneça ao teu lado, embora, então, eu já esteja ausente. São essas as verdades que realmente temos que enfrentar. De fato, eu tenho hoje 75 anos e o município do Trairi apenas 71. Somos setentões, como eu disse em princípio no texto. Mas, quando fazem referência a mim, até porque para nós acima de 70 já somos todos idosos, mas o município é um município jovem, tem apenas 71 anos de idade. E aí a gente fica fazendo uma reflexão profunda sobre isso. Mas de fato, como a própria conclusão afirma, o que temos nós, as criaturas humanas perecíveis e com idade que não pode ser centenária ou dificilmente o será, ter pelo menos a consciência de que esse espaço de tempo deve ser aproveitado da melhor forma possível, fazendo-se principalmente útil à coletividade. Eu digo sempre, em todas as oportunidades que tenho, de que o valor individual só pode ser medido na sua importância na medida em que ele contribui para o sucesso do coletivo. Esse é um dos aforismos que eu escrevi no livro que publiquei intitulado Um modo de dizer, um jeito de olhar. Nesse livro estão aqui escritos 213 aforismos da minha autoria e que refletem uma profunda observação das coisas que aconteceram com o meu conhecimento e da visão que eu tenho deles e do seu significado. Terei ainda hoje a oportunidade de ler alguns e fazer sobre eles uma reflexão, para que aqueles que nos ouvem possam ter conhecimento de tudo aquilo que eu quis dizer. Eu sempre afirmo que escrever é importante, ler também o é, mas fundamental é que quem escreva e quem leia interprete o que fez ou o que está lendo, porque somente a interpretação correta dos textos vai valorizar a mensagem que nele está contida. Muitas das vezes
na pressa, fazendo a leitura de jornal, de notícias de meia hora, a gente acaba esquecendo de fazer a interpretação devida e buscando entender o que nele está contido. De fato, interpretar é bem mais importante do que escrever. Embora que a escrita, observe-se, não é feita ou não deve ser feita apenas com letras, com símbolos, mas com atitudes. Outro dia, conversando com pessoas sobre a importância dos compêndios, dos livros, eu fiz o realce de alguns que eu conheço profundamente, por tê-los lido e interpretado, mas fiz questão de afirmar que, para mim, o livro mais importante que existe, de todos, sem nenhuma exceção, é o livro da vida, onde todos nós somos personagens. Aqui mesmo estamos nós três, escrevendo no livro da vida uma página, que mais tarde será lida e interpretada por outras pessoas. O importante do livro da vida é porque, mesmo a Bíblia, se você colocar a Bíblia aberta em qualquer texto diante de um analfabeto, ele respeitosamente, porque a Bíblia vai olhar, mas não vai conseguir entender o que ali está escrito, a não ser que o digam para ele. Por quê? Porque infelizmente ainda existem pessoas analfabetas que não conseguem ler. Mas o livro da vida, ele não exclui ninguém. Por mais analfabeto, ou seja, desconhecedor da grafia, das palavras, das letras, mas se tiver num ambiente e entrar uma pessoa, você imediatamente observa se ela vem alegre, indiferente ou triste. Ou seja, você fez a leitura que o semblante do visitante lhe permitiu escrever. Então, isto é que é importante. O livro da vida, e nele todos nós temos parcela de contribuição. E por isso mesmo precisamos ter muito cuidado do nosso caminhar. Não desperdicemos tempo fazendo do tempo apenas um passar de tempo. Façamos do tempo realmente uma oportunidade que devemos aproveitar para fazer o bem da melhor forma possível, como nos convier. Sou um admirador, confesso, do Ariano Suassuna, uma inteligência privilegiada, cuja figura humana nos deixou há algum tempo. Mas as suas ideias, a sua compreensão do mundo e da humanidade permanece assim extremamente viva e que jamais tenhamos a ousadia de esquecer. Ele falava assim com a simplicidade, principalmente quando ele, já no final da sua vida, passou a dar ao que ele chamava de aulas, né? Aulas de literatura, aulas de história, espetáculo. Um dia ele chegou numa escola e para dar uma aula dessas que ele proferia, de repente estava lá uma faixa. Hoje, aula show do poeta, né, do poeta escritor Ariano Suassuna. Ele disse: pode tirar a placa, pode tirar a placa, tire a faixa. Show é uma interjeição para tanger galinha. Comigo, aula espetáculo. E ele era danado. E eu aqui não sou muito privilegiado pela beleza física, né? E aqui eu me lembrando, eu devia fazer como Ariano Suassuna fez. O Ariano era uma cabeça privilegiada, uma mente extraordinária, um coração de ouro, mas fisicamente ele não era uma pessoa bem né, talhada, o rosto, na beleza física não era o bem dele. E um dia, diz ele, chegou na casa onde ele morava, uma senhora, e foi logo dizendo assim: Ariano, eu vim aqui dizer um bocado de coisa que você não vai gostar. Ele disse: então não diga. Se você já sabe que eu não vou gostar, então não diga. Aí a mulher ficou assim mesmo. Aí a mulher perguntou: em que ano você nasceu?
Aí ele disse, dia 16 de junho. Aí ele parou assim e disse, 16 de junho, quem nasceu aí é Gêmeos. É o signo de Gêmeos. E o signo de Gêmeos diz que tem duas caras. Aí ele disse, olha, ela estava querendo me criticar. Mas aí eu disse a ela, minha filha, se eu tivesse duas caras, você acha que eu ia me apresentar com essa aqui? Eu traria a outra que deve ser menos feia. Muito bom. Diz ele que todo lugar do interior tem o bebo oficial, o doido oficial, o inteligente oficial, tudo. É fulano de tal. O briguento é o fulano de tal. O cara que gosta de confusão é o fulano de tal. Todo mundo conhece, cidade pequena, né? E aí ele conta inúmeras histórias, né? Tem uma delas muito interessante, que diz que o pai dele, à época governador do estado da Paraíba, atendendo a orientação de um profissional médico, orientou que o ideal seria que a terapia do trabalho era melhor para recuperar os que tinham deficiência. E foi uma terapia que funcionou durante muito tempo e tudo. E ele, o governador, pai do Ariano, atendeu e aí fez um grande acontecimento para inaugurar um espaço aonde, orientado pela terapia do trabalho, seriam tratadas aquelas pessoas com deficiência mental. E aí foi feito. E como ele aderiu a essa terapia, ele mandou fazer organizou com as assessorias dele um desfile enorme. Cada deficiente trazendo um carro de mão, que o carro de mão representa o trabalho. Só que no meio do pessoal do carro de mão vinha um com o carro virado de cabeça para baixo. Aí o governador ficou olhando e ficou preocupado. Aí chegou lá pro deficiente e disse assim, meu filho, o seu carro está virado de cabeça para baixo. Ele disse, não, porque se eu botar direito assim, eles vão encher de pedra para me carregar. E se eu botar direito, eles vão encher de pedra para carregar. E eu não quero fazer isso. Então era assim uma pessoa muito boa. O Ariano, monstro, realmente. Sim, o Alto da Compadecida é um trabalho extraordinário, né? O fez conhecido no mundo, conhecido e premiado no mundo inteiro. Durante as nossas programações eu vou encontrar mais coisas a respeito dele, inclusive do outro concorrente, um outro autor brasileiro que o visitou e... Ariano, se você está escrevendo um livro, estou. Tem capanga? Tem bandido? Tem. Tem coronel? Tem. Aí esse rapaz está muito manjado, Ariano. Está muito manjado. Qual é o nome dos teus personagens, né? Aí ele disse, é o Chico, me passou agora a memória na cabeça, né? Disse lá os dois nomes, que eu estou esquecendo, me desculpe. E aí ele disse, rapaz, não faça isso não. Esses nomes nunca prestaram para ser traduzidos. Esse eu não quero nem saber. Os nomes são esses, quem quiser que traduza e faça, eu não estou importando. Né? É o Chicó, né? E João Grilo. Chicó e João Grilo. Pois é. E outras coisas boas a gente abstrai, né? Aliás, abstrai da vida e nem se apercebe de que as coisas continuam e nós precisamos deixar o nosso rastro. Mas bom, eu me preocupo muito com a vida. Não tenho medo da morte. Em momento algum eu a temo. O que eu lamento é que eu não possa ser eterno como ninguém humano o é. E em consequência você não possa nunca realizar tudo aquilo que você pretende. Mas eu tenho uma relação muito séria com o tempo. A minha vida eu tenho buscado a fazê-la de forma a me tornar útil a todos aqueles que estão em minha volta, na medida do possível e se de acordo com as minhas convicções.
Então eu escrevi um texto que diz Eu e o Tempo, que é um rito de passagem. Eu digo, o ontem de uma juventude que eu julgava eterna, mas que se foi. Aquele era um tempo em que eu não tinha tempo de perceber o passar do tempo. O hoje, de uma sábia maturidade que me ajuda a encontrar caminhos. Na existência de um outro tempo, agradeço ao tempo que me fez perceber e aceitar o passar do tempo. E na presença de um novo tempo, ser igualmente feliz. O amanhã, que me convence da finitude da vida. Na ausência do tempo que certamente se vai, encontrarei um novo tempo que me conduzirá ao final dos tempos. Em conclusão, eu digo, do ontem, do hoje e do amanhã, restarão por fim a existência terrena e o tempo comum, presenças que testemunharão a minha ausência. E não apenas a minha, mas de todos nós, que somos pessoas de passagem. No texto lido e interpretado, há coisas assim que eu acho bastante interessante. Quando está dito, e na presença de um novo tempo ser igualmente feliz. E esta deve ser a grande conquista da criatura humana. Independentemente dos apelos que vigem, que sobressaem-se nos tempos da nossa vida, dividida em juventude, em infância, juventude, maturidade e velhice, a gente encontra coisas que são específicas daquele momento, daquela época. Mas sem dúvida nenhuma, se você tiver maturidade e vivência, você vai ter condições de ser feliz em qualquer um desses momentos, independentemente da sua idade e de onde você esteja. No meu livro tem um aforismo que faz referência a isso. Eu faço uma crítica àquela afirmativa muito comum que diz: aos 60 anos eu vivo a melhor idade. A meu ver é uma mentira grande. Eu digo sempre, aos 60 anos eu não vivo a melhor idade, mas procuro dar à minha idade a melhor qualidade de vida. Esse que é o importante. Não interessa quantos anos eu tenha. O que eu tenho é que fazer valer as minhas qualidades na vivência do tempo que eu esteja. Seja como criança, como adulto, como jovem, como velho. Somos todos úteis e temos condições de continuar vivendo, produzindo e sendo importante. Oi. Bom, professor, tem duas participações aqui na nossa transmissão aqui via Facebook. O Adalberto Salles diz o seguinte: o trabalho que o professor Cláudio fez e faz no futebol é algo de uma grandeza suprema. Não temos noção do bem que aquele encontro da sexta-feira com os setentões e sessentões nos proporciona. É tão bom que os novos atletas nem adoecem. Ele está dizendo aqui que o trabalho é tão bom que o pessoal não adoece, que é para não faltar. Outro que participa com a gente é o Leon Cearense. Ele diz o seguinte: meu amigo Cláudio, há pouco tempo está na minha trajetória. Aliás, o pouco está na minha trajetória no futebol. Agradeço a ele que me deu uma oportunidade em uma peneira que tinha e que eu passei. Obrigado. É o Leon Cearense aqui lhe agradecendo. Que beleza a lembrança dessas pessoas, fazendo referência a uma das valências minhas e que eu a cultivei e cultivo com maior entusiasmo. Meus amigos, olha, nós vamos ter muito tempo pela frente, os nossos sábados, e uma das coisas que faremos referência muito forte é sobre o que nós chamamos hoje sessentões trairienses. Não é uma instituição, não tem organização formal, mas é um movimento
que desde 2011 acontece, quando jovens espiritualmente de mais de 60 anos se encontram e praticam o esporte, não apenas para melhorar seu condicionamento físico, mas principalmente para ser feliz e útil a uma dessas atividades humanas, principalmente no Brasil, mais importante, que é a prática esportiva, sem dúvida nenhuma. Tem uma história bonita, eu vou apenas contar uma parte, porque quando o Trairi completou 60 anos de emancipação, em 2011, aí eu estava respondendo pela chefia de gabinete da prefeitura e falei com o prefeito, então, o Josmar Moura Aguiar, o querido Mazin, a quem eu mando um abraço. Eu pedi para que a gente reservasse da semana de comemorações uma data para a gente fazer uma comemoração diferente, uma homenagem diferente. E essa homenagem nada mais era do que, aproveitando a motivação do futebol, colocar 2 times jogando entre si, em que os atletas tivessem no mínimo 60 anos. A história é muito longa, vai ser dita com muito mais detalhes, mas há uma coisa interessante. Eu fui o autor da ideia e o mentor do trabalho de conquista dos atletas, convocação dos atletas. Isso aí, aonde eu sabia que existia, de casa em casa, de lugar em lugar, convidando os atletas. Não encontrei nenhum que estivesse disposto. Todos eles, Cláudio, rapaz, tu és maluco, rapaz, estou com 60 anos, eu vou lá jogar bola, rapaz. Olha meu joelho, minhas pernas, não sei, cada um tinha um defeito e tal. E aí eu os convencia, argumentava e tal. Mas o interessante é que, numa determinada casa que eu entrei lá, e eu falando e argumentando, fui dobrando o cidadão. Aí o cidadão foi aceitando a ideia. No auge da confusão, daquela coisa todinha, quando tudo já estava solucionado, aí a mulher que estava ouvindo tudo lá da cozinha disse assim: tu vai lá e morrer. Pronto. Aí foi horrível. Aí eu entendi que eu tinha que começar lá pelas mulheres, lá na cozinha, conversando sobre essa possibilidade. E até que deu certo. Hoje todas elas, eu tenho recebido manifestações belíssimas quando me encontro com elas, de apoio, de incentivo, e dizendo que os seus maridos melhoraram como pessoa, né? E teve uma delas que disse assim: olha, lá em casa o meu marido já estava na camarinha, não tinha muita importância, mas hoje, ela dizia assim, a gente percebe isso. Ele tinha 65 anos e quem resolvia tudo era eu, no dia a dia ali na cozinha, e os meus filhos mais velhos, homens e mulheres, resolvendo tudo por ele. Ninguém prestava atenção que ele estava sendo excluído do processo. Só que com essa ideia do jogo, então hoje lá em casa, quando chega mais ou menos terça-feira, aí eu digo para todo mundo: presta atenção, o teu pai tem jogo sexta-feira, tem que cuidar, organizar, não sei o quê, porque teu pai tem jogo sexta-feira. Quer dizer, ele saiu da camarinha e voltou para a sala de visita. E isso é muito importante. Só quem vivenciou isso pode fazer. Professor, entre as coisas que vocês conseguiram, entre as conquistas, eu lembro que houve uma vontade muito grande de reviver um clássico, aí Lutador Esperança, não é? E conseguiram fazer isso logo depois de montarem o grupo de 60 anos, conseguiram. O senhor pode falar sobre como foi a emoção de reviver esse clássico estudantil que marcou a história da cidade? Ele viveu um momento difícil em função de um acontecimento muito sério. Tinha havido um problema sério no Trairi e tudo, com o desaparecimento de uma pessoa da comunidade. E passamos muitos anos assim, aquela coisa difícil, até que as escolas, né, bem sintonizadas com a ideia de tirar aquilo, né, resolveram fazer um jogo de futebol entre os alunos do grupo escolar Raimundo Nonato Ribeiro. Aí foi muito interessante esse jogo, Ave Maria. A preparação, cada um tinha um hino diferente, né? O hino do lutador, o hino Esperança. E remanescente daquela época, eu lembro bem, o Ney morreu há pouco, mas tem o Carlos, meu irmão, e tem o Gilson Barbosa, e tem outras que, assim, foram remanescentes daquele jogo. Mas um jogo muito interessante. Quando nós propomos a revisão,
a reviver, nos propomos reviver aquele fato, aí foi interessante. Lembrar dos hinos, que os hinos realmente era a força que os times se deslocavam para o campo, perfilados, né? E atrás, aliás, à frente a bandeira e o pessoal cantando hino, cada um seu e tudo. Só que apesar de ter sido organizado tudo pela escola, né? Mas futebol é emoção, muita emoção. Aí a divisão das equipes já afastou muito, né? Porque as pessoas começaram a ficar, cada um torcendo o seu para lá e para cá. E eu lembro que o confronto definitivo entre os dois times foi lá no Bacião. Bacião era o campo de futebol, onde hoje ali é a Praça da Justiça e onde está o fórum e tudo, ali era o Bacião. Bacião porque ele era muito arenoso e de tanto se jogar pelo meio, ele ficou fundo no meio e alto nas laterais, por isso o Bacião. E aí, no dia do jogo, como os atletas eram pequenos, a partir do goleiro, então tiveram a ideia de colocar uma corda, olha a brincadeira, colocar uma corda na trave, meio metro mais baixo, para ser o travessão. Pegaram a trave dos adultos, colocaram uma corda transversal, meio metro mais... Era tudo para não dar certo. Aí começou o jogo, o juiz era o melhor atleta, mais conhecedor de regras, que era o Donzinho, né? Irmão do Zé Grangeiro Ribeiro e tudo. Ele era funcionário do IBGE, do Trairi. Ora, não deu outra. Foi uma confusão imensa. Os gols, quando aconteceu, por mais que fossem claros, que passou por baixo da corda, todo mundo só via por cima, lógico. E esse jogo deixou muitos ressentimentos. E o que restou de importante é que o pessoal perdeu o medo de se divertir e os hinos que ainda hoje são cantados. Eu não me atrevo a fazê-lo, mas vou trazer aqui o Gilson para qualquer dia desses cantar o hino do município. Professor, me permita só mandar aqui um abraço, porque eu estou transmitindo aqui pelo Instagram e tem muita gente. São as mídias sociais aqui, vou aproveitar para mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando, só para ter uma ideia. A Vanessa Salles, o J.R. Santiago, inclusive o J.R. Santiago, ele diz assim: professor Evaldo, mande um alô para a Zona Norte de São Paulo, está acompanhando de São Paulo a gente, um abraço. A Cleidiana, também com a gente, o Lucas Barroso, a Luana Santiago, minha filha, para quem eu mando um abraço, a Mirla Araújo, a Helena do Veridiano, um abraço a Helena aqui no alto, a Iris Cordeiro, o Santiago Santos, meu filho Evanaldo também, o pessoal do grupo Fuleiragem Trairi, que é um grupo que faz brincadeiras de humor e tal, o Lázaro Ferreira, a Elisângela Lima Oficial, a Freitas Rene, Osélia Nunes, Débora Elis, o Ari Guedes, o vereador Ari, e o Marcos Costa, o nosso outro operador de som também lá no Campestre, vendo aqui e ouvindo o professor Cláudio. Que beleza, é muito bom a gente fazer, mas o mais importante é saber que o que você está fazendo está sendo aproveitado. E quando nós pensamos em fazer o programa e que conversamos a três, discutindo detalhes, e eu confessando todas as minhas dificuldades por conta do desconhecimento de alguns detalhes, a ideia era essa, era alcançar pessoas, falar com gente. Eu espero que os meus irmãos em Fortaleza, os jornalistas lá em Santa Catarina, muito amigos, Rio Grande do Sul, pessoas ligadas à Escola Técnica Federal nesse Brasil inteiro, muitos deles que eu tomei conhecimento de avisar que teriam essa programação. O pessoal de Manaus, eu me preocupo muito com eles, o Eugênio e o Hélio, porque foram aqueles que mais incentivaram. O Paulo e a Elô, que nos visitaram aqui em Trairi e que são parte do Politeama, lá no Rio de Janeiro. Ele é ator e ela é
professora universitária. Ambos resolveram prematuramente se aposentarem e andam num carro para cima e para baixo, visitando esse país inteiro. Eles participam lá do Politeama quando estão no Rio, e ele é o goleiro do time do Chico Buarque de Holanda. Quando eles estiveram aqui, que ele viu lá em minha casa aquela fotografia dos 60 e ficou impressionado. Vocês têm isso aqui? Temos. E aí empolgou-se muito e disse: faça um desafio para o Chico Buarque de Holanda, que ele vem, que ele aceita o desafio de vocês jogarem lá e a gente jogar aqui. Eu fiquei meio agastado. O Chico Buarque de Holanda vai lá, faça, e eu fiz. Ora, com menos de 15 dias o Chico Buarque, telefone eu tenho aqui no meu celular, dá ali pra gente ver, né? Aí o Chico Buarque de Holanda respondendo, lá no campo de onde eles estão, está com 75 anos agora, a mesma idade que eu tenho, dizendo, ficando maravilhado com tudo aquilo, e que aceitou o desafio, que nós vamos lá, que eles virão aqui. Pois é, com 10 anos de atividade que nós completamos, em novembro, eles lembraram da data e mandaram um vídeo de lá. No campo, o Chico Buarque não estava presente porque tinha sofrido uma cirurgia. Pronto, exatamente. E estavam lá no campo, parabenizando a gente pelo sucesso, assim, uma amizade, como se a gente já se conhecesse de muito tempo. Eles mergulharam profundamente na nossa ideia, porque era a ideia deles também. Pessoas idosas e tudo, né? Outros autores, outros escritores, pessoas que realmente têm toda uma vida e que não aceitam terminar os dias em casa. Precisam fazer alguma coisa. Quando sentem necessidade, levantam e vão e fazem. Isso é que é fundamental. Pois bem, voltamos, já então estamos embicando para aterrissar, para encerrar o nosso programa, mas temos algumas coisas ainda para apresentar. Eu não sei se o Evaldo vai conseguir colocar depois para amostragem, ou no momento que eu fizer as leituras, porque nós temos aqui uma ideia e sempre fazemos o calendário do ano. E os nossos calendários, eles trazem motivação da nossa gente, da nossa cultura, do nosso povo, do nosso município. E esse calendário de 2014 foi um dos que eu peguei lá para trazer para o programa. É bem interessante porque ele apresenta fotos muito significativas e ao lado dela alguns textos. Eu vou, assim de uma forma bem objetiva, pedir para o Evaldo mostrar a foto e em seguida eu faço a leitura. Dá, né? Bom, primeira capa, que coisa linda, né? Essa é a flor, fruto, uma sequente da outra, do xixá, que é uma planta originária das nossas caatingas e que tem toda essa beleza, e às vezes a gente passa por ela e nem se apercebe. É a capa do calendário. No mês de janeiro, nós trouxemos essa fotografia. Um rosto de um trabalhador e que eu fiz o seguinte texto: no rosto sulcado pelo rebenque da vida, um ar de ironia quase imperceptível revela o espírito indomável dos que sobrevivem no agreste. Quer dizer, você percebe no rosto dele, apesar de sofrido e tudo, uma certa ironia, né? Como quem diz, eu estou aqui, não morri não. No mês seguinte, de fevereiro, é uma imagem das nossas dunas secas que orlam os nossos mares em algum aspecto. E sobre ela dizemos: na superfície da duna resseca, o vento registra sua passagem,
esculpindo figuras que marcam a paisagem e desafiam a nossa imaginação. Março. Ali dissemos, sob o domínio da noite que se anuncia, os elementos da natureza recortam sua imagem contra a incandescência do pôr do sol que se despede. Essa aqui é belíssima. Lá no córrego fundo, nas terras lá dos céus, em pleno inverno, as palmeiras se sobressaindo na água e não morrem. E sobre isso nós dissemos, na diversidade do alagado, a carnaubeira esplende a exuberância do seu verde, coroando a elegância do seu porte. Realmente é belíssimo isso aqui. Mês de março. Pelos caminhos da bola, os jovens driblam as drogas e a prostituição para consignar o gol da cidadania e conquistar uma vitória de vida. Isso é importante demais. Essa bola, quando entregue e não apenas chutada, quando entregue pelo professor educador e mostrando a importância dela como móvel de todo o processo da prática esportiva, se essa prática esportiva for tomada como processo de educação, teremos compensado todo o tempo de vida. Esta foto é interessantíssima. Uma criança debruçada sobre uma almofada de renda de bilro e rindo à solta. Esse riso imenso dessa criança, sobre ele eu digo, um sorriso estampado no rosto de uma criança não reflete necessariamente sua natural despreocupação, mas a segurança que sente pela confiança que lhe inspiram os adultos que a cercam. Hoje em dia, tantas violências, que existem de exploração de crianças por adultos irresponsáveis e loucos. Quando você vê uma criança rindo desse jeito, não é porque ela esteja despreocupada ou não sabe o que está acontecendo, não. Ela está refletindo a segurança que ela sente pelo ambiente onde ela frequenta. Mês de julho aqui privilegiando as nossas dunas. E sobre elas eu digo, sem tempo nem lugar, as dunas, brinquedo do vento, seguem a esmo sem saber de onde vêm, nem ter aonde chegar. Mas de todas as fotos, e eu preciso dizer que essas fotos, todas elas foram feitas pelo João Wendel, um cidadão que chegou nesse Trairi com as eólicas e que fez por esse Trairi, em termos de trabalho social, de participação, de identificação, das coisas mais brilhantes que eu vi. Um homem de fora, de longe, sem nenhuma ligação com o Trairi, mas deixou uma marca profunda nesse Trairi, inclusive nas fotos. Vejam essa foto, o olhar dessa criança. Sobre essa foto eu disse, numa pose sem pose, num olhar enlevado, mais que fala, pensa, mais que vê, sente. Quer dizer, numa pose sem pose, ela não fez aquela pose para agradar nada, ela inclusive não está vendo o fotógrafo. Ela está olhando alguma coisa, está entendendo? Talvez não esteja nem vendo. Ela está olhando e pensando em alguma coisa que dá muita alegria a ela. Muito interessante essa foto, brilhante. E no mês de outubro, aqui deu um pulo, tem essa figura aqui. Cachorro, que é tido como guarda-costa da família, da casa, do patrimônio,
muito bem deitado aí na janela. Aí sobre ele eu digo: cão de guarda, favor não incomodar, hoje não estou para ninguém. E aqui é um protesto, uma foto que ele fez e fizemos juntos, foi eu quem sugeriu que ele fizesse. Essa foto é um protesto profundo. São os mourões que ainda de pé lembram os currais de peixe que eram a grande fonte de pescado que atendia a nossa gente. Num tempo em que a atividade pesqueira não era só cultura, era prática, era essência de sobrevivência. Sobre ele eu digo: os velhos mourões ainda de pé são espectros de uma cultura que resiste à indiferença dos novos tempos. É uma pena que a evolução tecnológica e os tempos com a sua modernidade, às vezes, não sei se precisa, mas promovem, né, o desaparecimento de valores tão importantes para a nossa cultura. E o mês de dezembro encerra com essa foto belíssima, apanhada e bem apanhada, o pôr do sol, e sobre ele eu digo: ao fim da tarde, extasiados diante da beleza multicor do pôr do sol, silenciamos para assistir a um novo anoitecer, em cumplicidade com a natureza que se repete no cumprimento indefinido do seu tempo. Meus amigos, estamos chegando quase ao final deste programa, que tem e sempre terá a participação efetiva desses três que aqui estão, candidatos outros que serão convidados, e todos eles podem ter certeza, por merecimento, porque aqui vindo irão acrescentar, até porque lá onde estão, já estão acrescentando. Pessoas valiosas que contribuem para que esse nosso Trairi progrida, cresça cada dia mais consciente, e rogamos ao Criador que, mais preocupado com reduzir as desigualdades sociais que criam tantas lacunas entre a nossa comunidade. Mas eu escolhi para hoje, para encerrar o programa, e vou fazê-lo em todos os nossos programas, eu escolhi, mas deixei de marcar, mas basta abrir aqui em qualquer lugar. 2 aforismos que refletem naturalmente a minha visão filosófica da vida. A primeira diz assim: pequeno, o desejo de aprender cobra dos que podem ensinar o dever de fazê-lo. Isso é fundamental. Quantos, em meio à nossa sociedade brasileira, sobretudo, nós encontramos pessoas que estão à margem do conhecimento, à margem das possibilidades, exatamente por isso, porque o desejo de aprender não surtiu, não provocou naquele que sabe o dever de ensinar. E que todos daqui para frente lembrem disso. Não é cobrança feita a professores, aqueles que têm por profissão transferir conhecimentos. Nós queremos falar dos educadores. E educadores somos todos nós. Toda criatura humana é capaz de educar, desde para tanto deseje fazê-lo. Portanto, nunca esqueçam: você, dona de casa, você transeunte, você, funcionário público, você, militar, nunca deixe de lembrar que o desejo de aprender cobra dos que podem ensinar o dever de fazê-lo. E todos nós temos na vida alguma coisa para ensinar, que não retamos para nós
esse conhecimento, porque ele só será importante se for distribuído para outras pessoas e se multiplique no acompanhamento da vida cotidiana da nossa comunidade. O outro faz referência a mim e ao meu filho. Diz assim: eu e o meu filho somos andarilhos de uma mesma estrada, onde caminhamos em sentidos contrários. Os passos que ele dá levam-no à vida, ao contrário dos meus, que me afastam dela. Estamos irremediavelmente passando um pelo outro. E essa é uma verdade insofismável e inegável. A vivência que temos, aos 75 anos, eu estou muito mais próximo de chegar ao final da caminhada do que o do meu filho, que tem apenas 30, 32, 33. Salvaguardado o acontecimento extraordinário, não programático e não esperado, essa realidade pode mudar. Mas o fato é que, aos 70 anos, ou 75 como agora, cada aniversário meu é um ano a menos naqueles que eu tenho para viver. Já o meu filho, aos 30, 32, um ano a mais é um ano a mais que ele conquista na vida. E por isso eu concluo dizendo que eu e ele estamos na mesma estrada, mas caminhando em sentidos opostos, passando um pelo outro. Que tenhamos a serenidade de entender esta realidade e que façamos, se vamos passar um pelo outro, façamos deste momento do encontro uma eternidade. Que pode ser eternidade desde que neste encontro eu deixe para ele o que ele precisa aprender e que eu aprendi. E ele deixe para mim o entusiasmo de uma vida para que eu não comece a aceitar o fim. Nós temos sempre que lutar para que sejamos úteis até o último momento. Um aforismo que é a minha cara diz o seguinte: viver a vida não significa apenas cumpri-la no seu tempo, mas viver cada momento do seu tempo como se o tempo de viver fosse infinito. Na primeira parte, o nascer e o morrer não são responsabilidades de ninguém. O morrer, em casos excepcionais, pode acontecer. Mas normalmente nascer e morrer não depende da gente. Agora, esse intermédio, esse meio campo, esse espaço entre nascer e morrer é responsabilidade nossa. Porque Deus, o Criador, já nos deu os valores para isso. O que nós temos que fazer não é a toda hora estar recorrendo, botando culpa em... Não, faça. Você é capaz, faça. Não procure justificar os seus erros. Encontre as razões de seus erros, conserte e faça direito. E a parte final é viver cada momento como se o tempo de viver fosse infinito. Eu tenho 75 anos. Estamos aqui iniciando um programa que poderá durar 20, 30. Estamos fazendo um esporte, programando uma viagem para o Rio de Janeiro, que eu não sei se estarei vivo quando isso acontecer. Mas eu não estou nem preocupado com isso. Eu vou viver até o instante final com absoluta ideia de que vou viver eternamente. E eu digo sempre, se um dia a morte me alcançar, a Mariana Suassuna tinha outra ideia. Se algum dia a morte me alcançar, eu direi para ela: nega, você chegou tarde, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Mas se você me deixar vivo, eu vou fazer mais ainda. A Mariana dizia não, dizia assim: eu não vou morrer nunca. Ele dizia, né? Não, eu não vou morrer não. Falar de todo mundo, mas eu não vou morrer nunca. Pois é com a lembrança de Ariano Suassuna, esta figura extraordinária, e com a lembrança do Papai Preto. Papai Preto era José Margarida, um dos autodidatas mais extraordinários do Trairi, que eu vou em um determinado programa falar dele. É avô da Marilda, uma pessoa simples, que não tinha nada de extraordinário a ser percebido. Mas tudo que ele fazia bem feito, com perfeição. E a cada dia ele se aperfeiçoava mais.
foi o primeiro estafeta do Trairi. Pegava aqui aquele saco cheio de cartas, que não tinha telegrama, cheio de cartas, e saía para Fortaleza, com aquele saco no ombro, saindo aqui pelo Paracuru, pelas praias, até chegar em Fortaleza. Gastava 7, 8 dias, dependendo das circunstâncias. E aí eu fico pensando em nós aqui, em carro possante, em estradas asfaltadas, gastamos 1h30 e dissemos que estamos cansados quando a gente chega lá. Ah, desgraçado! Ah, desgraçado! Papai Preto vai estar lá no túmulo se revirando. Trairienses amigos que ligaram ou que nos ouviram, ou aqueles que nos ouvirão no futuro, a partir da próxima semana, o nosso muito obrigado. Mas uma coisa precisa ser dita. Não é necessidade que nos agradeçam, não. Porque fazer este programa nos deixa muito felizes, já é a maior compensação. Mas tenho a certeza de que ele precisa existir. E outras manifestações também. Portanto, deem a força que puderem dar. Deem o apoio que puderem dar. E o maior apoio que você pode dar é nos assistir e multiplicar, retransmitir, travar o conhecimento daqueles que querem fazer o errado e multiplicar o bem pelo bem de todos nós. Muito obrigado. E mais uma vez lembrar pessoas que nós lembramos do começo. Raimundo Wilson, o homem que em todas as roupas que ele tem, todas as peças, tem o nome Trairi. E o Trairi não está só na camisa não, está no coração dele. Marcelo Barbosa, sei lá, tanta gente boa que nós vamos ao longo dos programas relacionar para não esquecer ninguém. E a nós três aqui. Temos que olhar um no outro e dizer, a despeito das dificuldades do início, do vento tirando a folha para dificultar a leitura às vezes, né? De toda a parafernália aqui, da qual eu entendo muito pouco e que vocês entendem muito, mas aqui e acolá as coisas surpreendem e que fazem o nosso programa mais interessante ainda. Porque a maior alegria não é quando a gente caminha, a maior alegria é quando a gente cai, levanta e caminha. Quando a gente bate, o nome é desse tamanho que a gente diz, porque é impossível. Mas quando a gente continua, lembra, quem sabe, poderia ser pior. O importante é que eu estou de pé e caminhando de novo. Muito obrigado a todos. E lembrar aqui, por fim, o meu querido Sabá Vieira. Um sobrevivente, um vencedor, um altruísta, um trairiense com o jeito trairiense de ser. Dentro da minha visão, é o maior elogio que eu posso fazer a uma pessoa que nasceu no Trairi ou que trabalha no Trairi. Você é um trairiense com o jeito trairiense de ser. Sabá, meu abraço. Trairi, meu abraço. E muito obrigado a todos aqueles que ligaram. A Regina, que antecipou-se a todos e que nos deu a primeira alegria. E ao pessoal lá de Manaus, o Eugênio e o Hélio, que incentivaram tanto para que isso acontecesse. Não está chegando agora lá, mas chegará. E eles entenderão toda a nossa alegria por sabê-los participando também desse processo. Uma boa tarde a todos e até sábado que vem, com o grosso do programa sendo dedicado ao Trairi Oficial.